Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Rafael. Se você não está acompanhando nossa maratona de escrita, procure o último vídeo chamado A Organização de Pensamentos. Hoje o nosso tema é a escrita livre. E ela, com certeza, é um dos mascotes de um escritor, pois é através dela que saem grandes performances, seja no texto ou na oralidade. Porém, devemos nos atentar de que forma estamos interpretando os fatos que estão ao nosso redor. Como assim? Vamos por partes. É importante salientar que a escrita livre é vista como portas, e essas portas são os caminhos que utilizamos para defender os nossos pontos de vista. Escrever é um ato de liberdade para você? O que seria a liberdade para você? É somente o fato de poder ir e vir? Não. Não confundam liberdade com apenas momentos livres. Liberdade nesse artigo é um conceito que utilizamos como produção de pensamento em constância. Ou seja, quando um escritor consegue de fato escrever através de pequenos estímulos. Mas isso só acontece quando a sua escrita está em um nível intermediário para o avançado. Esses níveis são vistos como fases, como se fosse um jogo eletrônico, pois você precisa de experiências para conseguir avançar o seu personagem, que no caso seria você mesmo. O escritor, quando está no início, ele ainda está em busca do seu gênero, ou seja, ele pode escrever romances, mistérios, textos jornalísticos e não ter nenhuma aproximação com eles. Então, isso seria um lado positivo? De certa forma, sim, pois eu diria que estaria mais para fios condutores positivos e negativos. E por quê? Ora, se você se torna um escritor múltiplo, digamos assim, existe uma falha textual. E essa falha se dá com o fator de que você não está focando a sua escrita em um determinado ponto de tensão. Eu digo isso por mim, pois no meu início, pelo menos até o meu 6º livro, eu me tornei um escritor múltiplo, pois comecei com Lágrimas do Passado 1 e 2, que basicamente era um romance escolar, Caminhos Eternos 1 e 2, que foi o livro que envolveu o mistério de dois melhores amigos que gostavam da mesma garota, e Diário das Sombras, também 1 e 2, que foi um mistério, mas não de romance. Ele foi pautado em uma escrita mais de terror, algo que mexesse mais com o psicológico do leitor, onde minha proposta foi utilizar em um livro que você pudesse voltar no tempo, mas mudar o passado gera um preço no presente. E esse foi o ponto em que eu coloquei o leitor para pensar se valia ou não mudar determinada situação no passado e como ele lidaria com as suas modificações no presente. Esse vídeo foi a primeira parte e em breve teremos a parte 2. Muito obrigado e até a próxima.